Olá! As denúncias de corrupção envolvendo construtoras contratadas pela Petrobras podem provocar demissões em massa no setor naval e crise econômica em municípios onde a empresa cortou investimentos. Parlamentares discutiram recentemente esses e outros impactos da Operação Lava Jato na economia do país em audiência pública realizada aqui na Câmara. Para falar sobre isso, o Brasil em Debate convidou os deputados Valtenir Pereira, do PROS do Mato Grosso, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e Júlio César, do PSD do Piauí, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença aqui no estúdio, deputados. E eu gostaria de iniciar a conversa pelo deputado Valtenir Pereira perguntando como foi o cenário traçado durante a audiência pública. Eu quero registrar que o tempo econômico é diferente do tempo político e do tempo jurídico. Diante disso, nós já estivemos, a Comissão de Fiscalização e Controle aqui da Câmara dos Deputados, estivemos lá no Rio de Janeiro, conversando com a Federação dos Petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros, com a Firjan, com o Eduardo Eugênio, com a CUT e também com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro e também com o governo do Rio de Janeiro. E ficou bastante claro que a Operação Lava Jato está provocando desemprego em massa. Por quê? Porque houve uma suspensão do crédito dessas empresas, essas empresas estavam trabalhando, produzindo e no meio do caminho, por conta da operação, os bancos, os fundos de pensão, os fundos de investimento suspenderam imediatamente os pagamentos, os contratos, a execução dos contratos e deixou essas empresas a ver navios. Automaticamente elas começaram a fazer as suas demissões. E ao fazer essas demissões, você tem um efeito retardado. Por quê? Porque isso também pega as subcontratadas. E o que está acontecendo? Pessoas que não têm nada a ver com o mal feito de executivos, de empresários, de diretores dessas empresas estão pagando o pato, estão pagando por isso, que estão pagando exatamente com os seus empregos, ficando pais de família, ficando desempregados. Então, a Câmara dos Deputados e aí a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, juntamente com as demais comissões, estamos debatendo esse assunto para encontrar uma alternativa, que nós punimos, então, os culpados, aqueles que pisaram na bola, aqueles que agiram fora da lei, aqueles que praticaram corrupção. Mas vamos também proteger o emprego e proteger a economia do Brasil. Porque são 420 bilhões de reais que estão envolvidos nessa operação, nessas empresas, tanto aquelas contratadas diretamente pela Petrobras, como essas que são contratadas pela Petrobras, elas também subcontratam interesses e outros elementos. Os fornecedores dessas empresas também estão sofrendo esses impactos. Obrigada, deputado Valtenir Pereira. Deputado Júlio César, qual a posição do senhor a respeito dessa questão? O senhor acha que o crédito deve ser retomado para essas empresas? Bom, o crédito depende do crédito das empresas, mas principalmente da empresa mãe, que é a Petrobras. Lamentavelmente, a Petrobras já valeu no mercado internacional 520 bilhões. Hoje, só vale 120 bilhões. Esse é um fato negativo dessa conjuntura toda. Segundo, esse envolvimento de empresários nessa operação Lava Jato, que foi uma coisa escandalosa, que gerou de propina, segundo a imprensa pública, de tudo quanto é de contrato, 3%, e que o próprio TCU constatou mais de 6 bilhões de propinas, que está no seu próprio balanço. Ensejou o balanço negativo da Petrobras. Com todos esses indicados, a sua avaliação de crédito foi diminuída. E há dúvida, inclusive, daqueles que concediam crédito para a Petrobras vai continuar tendo a mesma confiabilidade que tinha no passado. Além do mais, é a empresa mais endividada do mundo do setor de petróleo. Deve mais de 320 bilhões de reais. Então, é uma coisa muito preocupante com a nossa Petrobras. Mas, felizmente, o povo brasileiro, a partir de ontem, com a publicação do balanço da Petrobras, começou a ter conhecimento da real situação que acontece
lá na Petrobras e a sua repercussão com todos os seus contratos e essas empresas que o nosso Valtemir falou e que poderá gerar, segundo o sindicato, mais de 30 mil pessoas desempregadas. Então é muito preocupante. Nós esperamos que com esta publicação seja restabelecida a confiabilidade da Petrobras, as suas ações cresçam no mercado internacional, a sua capacidade de endividamento possa ser revertida, ela possa continuar sendo endividada e para investir, porque nós temos um patrimônio muito grande, potencial aqui, que é o pré-sal, para ser explorado. E precisamos de muitos recursos. E nós estamos numa época que precisamos crescer para chegarmos à autossuficiência. Nós estamos, cada dia que passa, aumenta o consumo do combustível no Brasil e a produção não cresce na mesma proporção. Então, é um descompasso. Então, a minha preocupação é que restabeleça, a partir de agora, a confiabilidade no mercado internacional, principalmente, que tem muitas ações, mais de 1/3 das ações da Petrobras está vendida no exterior, mas, acima de tudo, restabeleça esses contratos aqui. Okay. Não, que seja punido aqueles que cometeram o crime, e não o empregado. O empregado não pode ser punido por um delito cometido por um dirigente de uma empresa. Obrigada, deputado Júlio César. Agora, deputado Valtemir Pereira, o senhor falou do restabelecimento do crédito para as empresas, porque ele foi cortado num primeiro momento, inclusive com a prisão dos empresários. Quem deve investir, né, quem deve arcar com o risco num momento em que as investigações ainda continuam e que há também a suspeita de que esses desvios podem ter sido feitos em outras áreas, que não apenas os contratos com a Petrobras, mas os contratos de construção com o governo em outros setores? Sim, o que nós temos que fazer hoje? A Câmara dos Deputados, que é o parlamento, é o local onde as demandas chegam, onde os problemas da sociedade são debatidos, e aqui nós temos que encontrar uma solução. Veja, empresas americanas também cometeram, lá nos Estados Unidos e mundo afora, pagamentos de propina, né? Empresas holandesas aconteceu isso. A Alstom, que é uma empresa alemã, também cometeu isso. E o governo alemão não matou a Alstom. O governo americano não matou as suas empresas. O governo holandês não matou as suas empresas. Puniu os corruptos, né? Puniu os corruptores, puniu os diretores, mas fez todo um arcabouço jurídico exatamente para poder dar sequência aos investimentos. Veja, essas empresas têm know-how. Essas empresas têm tecnologia, são empresas que têm 20, 30 anos que estão no mercado brasileiro, inclusive fazendo obras até fora do Brasil, concorrendo fora do Brasil e fazendo obras. Tudo isso nós vamos jogar fora, jogar na lata do lixo, porque meia dúzia de pessoas cometeram crimes, né? Então nós precisamos raciocinar, né, de forma inteligente, com coração cívico e com responsabilidade social e com responsabilidade com o Brasil. Então, por isso que a comissão está debatendo, exatamente para encontrarmos uma solução. Solução jurídica e solução política também. Solução também legal. Nós precisamos construir uma legislação que exatamente permita elas continuarem os seus investimentos, porque, vamos dizer assim, uma empresa no Vale do Jacuí, se eu não me engano, a IMEA, né, não sei se o nome é este exatamente, mas no Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul, ela foi contratada e a Imasa também foi contratada pela Petrobras para fazer o que? Blocos de plataforma, blocos de navios. No meio, não vamos dizer assim, dos trabalhos realizados, ela teve que paralisar, porque teve uma intercorrência com relação à corrupção. E aí, o que os fundos de pensão fizeram? Opa, peraí, se ela está sendo investigada, eu vou puxar o freio de mão. Tirar o dinheiro. Eu não vou mais liberar as parcelas, o cronograma do contrato. Então o contrato está no meio e paralisou. É como se alguém estivesse construindo uma casa e está de parede meia só. Meia parede. Ainda falta terminar a parede, falta colocar a cobertura e fazer o acabamento. Né? Então, quer dizer, essa casa vai ficar o quê? Vai ser abandonada?
né? Nós vamos transferir todo esse know-how para empresas estrangeiras. Nós já temos notícia que esses blocos, metade desses blocos já estão sendo levados para Singapura e para a China, para que empresas chinesas, empresas de Singapura possam fazer isso. Quer dizer, nós estamos perdendo empregos aqui de brasileiro, né? O pão nosso de cada dia está indo para outros países e o Brasil está ficando a ver navios. Então, nós precisamos sentar à mesa com o Ministério Público, e aí o Procurador-Geral, o Dr. Rodrigo Janot, né, precisa compreender essa circunstância econômica que as empresas passam. Vamos continuar fazendo o trabalho que a Justiça está fazendo, maravilhoso, de investigar a Polícia Federal, o Ministério Público, que é a parte jurídica, né? Mas não podemos matar as empresas, não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Porque se nós fizermos isso, nós estamos jogando tecnologia fora, nós estamos jogando know-how fora e, mais do que isso, nós estamos desempregando o povo brasileiro, porque fala-se da forma como está acontecendo. 40 mil no setor naval. Agora, mas pode chegar a 1 milhão de desempregados no Brasil, porque isso tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, Paraná, né, Pernambuco, na Abreu Lima. Pernambuco, na Abreu Lima, na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, são várias obras, várias ações acontecendo. Fora outros setores também de subsidiárias que não são da construção civil, como concessionárias de aeroportos e outras áreas da economia também. Então, o que nós precisamos? Encontrar um marco legal, fazer aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, no Parlamento brasileiro, construir uma legislação que puna os culpados, que puna aqueles que cometeram desvio de conduta, tiveram desvio de conduta, mas que nós não matemos as nossas empresas, que têm know-how. Muito obrigada, deputado. Vamos continuar discutindo isso, mas dentro de alguns minutos. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a situação financeira das empresas envolvidas na Operação Lava Jato com os deputados Valtenir Pereira, do PROS do Mato Grosso, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e Júlio César, do PSD do Piauí, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Bom, deputado Júlio César, eu queria entrar nessa discussão das empresas, de uma maneira de fazer com que elas permaneçam na atividade econômica, como o deputado Valtenir Pereira estava defendendo, preservando os empregos. Agora, na questão dos empresários, há possibilidade, na opinião do senhor, de que as empresas continuem operando, continuem nacionais, com os responsáveis, os que estão hoje acusados, investigados, presos, inclusive, os principais empresários que são o nome da empresa, carregam os nomes das principais construtoras do país à frente dessas empresas? Bom, isso é uma situação muito delicada, porque, inclusive, a maioria das empresas tem um nome daqueles empresários que estão presos. Agora, o que acontece? Muitas são empresas de capital aberto, que às vezes aquele empresário não representa, que está preso, que é o dirigente da empresa, não representa o controle acionário daquela empresa. Mas no caso, eu sou a favor do caso daqueles que representam a maioria, o controle acionário da empresa, que essa empresa seja bonita, E aqueles que são diretores, mas que não têm controle, às vezes não são nem acionistas, são executivos, que sejam punidos aqueles que cometeram o delito e que a empresa substitua a direção. Não pode acontecer o que continua acontecendo. O que houve? Ela se uniu para se blindar. Eu vou ganhar o bloco tal, você ganha o bloco tal, para também não diminuir o custo dentro do processo. Configurando uma operação de cartel. Uma espécie de cartel.
Isso tem que acabar também. Isso tem que acabar também. Então, eu sou a favor que o Ministério Público averigue a fundo, aquelas empresas cujo empresário é titular da empresa e ele tem o controle acionário daquela empresa, ele cometeu este delito, essa empresa tem que ser punida. Eu sou a favor. Agora, vai gerar desemprego? Agora, o que eu defendo? Se houver substituição de empresa, seja feita por empresa brasileira. Eu sou contra trazer empresa de fora. E aqui tem empresas que podem substituir essas que poderão eventualmente sair. Eu não sei se vão sair. Quem vai determinar é a Justiça. O Ministério Público está em cima, investigando. A Polícia Federal também, confio muito na investigação, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal, mas aqueles, como eu disse, que tiver o controle acionário da sua empresa, ele fez consciente. Ele representa a maioria do capital daquela empresa. Então, ele é dono daquela empresa, pelo menos da maioria das suas ações. Então, essa deve ser punida e banida. Obrigada, deputado Júlio César. Deputado Walter Pereira, saber a opinião do senhor sobre essa questão. Como preservar as empresas e punir os empresários que carregam, que são o nome da empresa, construíram as empresas. Esse marco legal que nós haveremos de construir aqui, aprovar e colocar em prática, primeiramente, é expurgar da direção dessas empresas aqueles que cometeram o ilícito, aqueles que estão respondendo, né? Então, cometeu o delito, está claro, inclusive tem alguns que estão presos, esses têm que ser afastados imediatamente para que possamos, por exemplo, retomar o crédito. Então, tem que ter alguns requisitos a serem cumpridos pela empresa, né, exatamente ela dizer o caminho que ela percorreu da corrupção, aonde está o prejuízo, ela demonstrar isso. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso, eu tirei isso e paguei isso. O prejuízo é isso. O Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, né, pode muito bem mensurar isso e verificar se aquilo que está sendo demonstrado realmente é verdadeiro. Em sendo verdadeiro, afastando esses diretores, esses executivos que cometeram o ilícito, nós podemos continuar operando com essas empresas. E claro, cada empresa tem seu regimento interno, cada empresa, que nem por exemplo, cada empresa vai ter que tomar decisões assim, sob pena de realmente ela não querendo fazer isso, demonstrando o caminho que ela percorreu do ilícito, né? Aí tudo bem, aí, né, salve-se quem puder, mas nós precisamos tomar conta disso. O que acontece hoje, por exemplo, na liquidação de bancos? O Banco Central intervém, liquida o banco e pronto, para exatamente reduzir os prejuízos dos credores, né? É o que nós precisamos fazer, construir uma legislação que possa atender a isso para preservar o emprego, preservar os investimentos, preservar a memória e também o know-how, né, a tecnologia que essas empresas acumularam ao longo do tempo na construção civil, na construção de energia, de gás, construção de navios, enfim, né? Então, isso é um patrimônio nacional que nós não podemos jogar fora, nós não podemos transferir às empresas estrangeiras. Os americanos não fizeram isso, os alemães com a Alstom não fizeram isso, né? Os holandeses também não fizeram isso. E a gente tem tantos outros exemplos aí, né, de situações como essa. Então, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar no Brasil, nós temos que pensar nos brasileiros, mas não se esquecendo de punir aqueles que pisaram na bola. Obrigada, deputado Walter Pereira. Agora, e em relação ao regime diferenciado de contratação que a Petrobras utilizava e que foi, alguns afirmam, uma das ferramentas responsáveis pelo desvio de recursos. É necessário, deputado Júlio César, é necessário rever o RDC? Eu sempre contestei esse regime. Eu acho que a lei das licitações aprimoradas, é verdade que ela precisa de aprimoramento, ela é muito mais importante do que esse regime diferenciado. Então, nós estamos estudando aqui, inclusive, a mudança na lei das licitações. Para quê? Para aprimorar e dar segurança, mas, acima de tudo, no acompanhamento
do processo licitatório, a transparência do processo licitatório, o cumprimento dos prazos de publicação dos editais, de tudo, a classificação das empresas, a classificação das suas propostas, enfim, o problema dos reajustes, dos reequilíbrios. Então, nós temos que rever tudo isso dentro da lei das licitações. O Brasil não pode ter dois processos, duas legislações para fazer uma concorrência pública. Esse regime diferenciado e a lei das licitações. Certo. Eu sou a favor que se revise a lei de licitações, aprimore e utilize uma só legislação. Obrigada, deputado Júlio César. E o senhor, deputado Waltenir? Olha, o RDC, ele dispensa qualquer tipo de projeto, inclusive projeto básico, coisa que hoje no processo, na lei de licitação, que precisa desse aprimoramento que foi colocado aqui pelo nobre colega, exige no mínimo um projeto básico e no RDC não exige. Então nós também precisamos aprimorar. O RDC, ele foi idealizado para atender as obras da Copa, porque verificava-se que poderiam, boa parte das obras estruturantes fundamentais para o evento da Copa do Mundo, pudesse não ficar pronto. Que era um evento extraordinário. Extraordinário, então era para fechar ali. Aí daí a pouco, não, vamos estender ao PAC, vamos estender a não sei o quê. E daqui a pouco, o que era exceção está virando regra. E a Câmara dos Deputados tem uma comissão especial que está debatendo esse tema, né? O deputado Júlio César falou muito bem disso. E tem uma subcomissão na CCJ também debatendo o tema da licitação, que nós precisamos aprimorar essa legislação. Nós precisamos construir uma legislação, modificar a lei das licitações, que aprimore, que utilize, por exemplo, desburocratize, que seja mais rápido. Instrumentos tecnológicos hoje existentes para facilitar, para dar maior rapidez, maior transparência nas contratações. Inclusive, inserindo a Petrobras, porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que disse, olha, lá na Petrobras, o decreto é claro, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso quem assinou, disse o seguinte, olha, né, não se aplica a Lei 866, Lei das Licitações, na Petrobras. A Petrobras vai ter o seu regime próprio de contratação. E aí está dando o que está dando. Obrigada, deputado Waltenir. Agora, deputado Júlio César, nós falamos muito sobre corrupção e a questão da má gestão dos recursos públicos, porque no balanço são 6 bilhões de recursos perdidos para a corrupção, agora 15 bilhões que são debitados na conta da má gestão. O que deve ser feito para coibir isso e para punir quem administra mal os recursos públicos? É escolher bem os bons gestores. Se existe má gestão, a escolha do gestor não foi boa. Isso é um problema que tem que ser revisto. Eu vi uma preocupação muito grande do atual presidente da Petrobras e da transparência. Ele passou muita segurança de que a Petrobras daqui para frente vai ser uma outra empresa. Ela vai reconquistar a confiança do mercado interno e do mercado externo. Ela vai reconquistar a confiança dos investidores. Então, o que nós estamos precisando é isso. E abolir definitivamente a interferência política lá dentro da Petrobras e em qualquer órgão público. Não pode ser uma decisão licitatória para atender o interesse político de A, B, C, ou de grupos empresariais, ou de quem quer que seja. Então, se aconteceu isso, o problema é de má gestão. O que nós temos que fazer é tirar essa má gestão e colocar uma boa gestão dentro da empresa. Bom. É o que está querendo fazer o atual presidente. Deputados, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no estúdio da TV Câmara. Eu conversei com os deputados Waltenir Pereira, do PROS do Mato Grosso, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e Júlio César, do PSD do Piauí, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou então ligue gratuitamente para 0800 619 619. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.